Olá, muito boa tarde para você. Chegou a sexta-feira e por aqui estamos para atualizar as principais informações do dia, trocar informações com você de casa. Esta é mais uma edição do Telejornal NT Sul. Vamos aos destaques desta edição. Com o frio, a prevenção contra doenças respiratórias ganha ainda mais importância. E o SUS passa a oferecer de graça a vacina Pneumo 20. O imunizante amplia a proteção contra a pneumonia e meningite e é especialmente indicado para crianças e grupos de risco. Que previne contra a pneumonia, contra otite, contra várias doenças bem significativas na infância e tem um custo bem elevado, Está definida a empresa que vai operar o transporte coletivo urbano de Cachoeira do Sul. A Expresso Presidente foi homologada pela Prefeitura e tem prazo de até 60 dias para colocar os ônibus em circulação. O fenômeno climático El Niño está ganhando força e pode ficar entre os mais intensos já registrados. A previsão dos Estados Unidos aponta grande chance de o fenômeno atingir um nível muito forte entre outubro e dezembro. Promessa feita, problema mantido. No bairro Funcap, moradores enfrentam lama, dificuldades para sair de casa e cobram uma solução da prefeitura. A justificativa para o atraso nas melhorias seria a falta de brita para os trabalhos. O UBRA extingue coordenadores de cursos em todas as unidades. Acadêmicos questionam a mudança e temem impactos no atendimento aos alunos. A gente não vai ter quem resolva nossos problemas, a IA não vai ligar para os nossos problemas. Ela vai fazer o que está escrito na lei e se não tiver, não vão fazer. E a gente precisa de um coordenador em todos os cursos, na verdade. E aqui na UBRA nós só tínhamos 4 e eles tiraram. É uma motivação realmente de padronização de processos, de melhoria de processos. E nesta sexta-feira tem por aqui também a participação do veterinário Edson Salomão. Hoje, no quadro Vida Animal, eu vou apresentar um serviço de grande importância para a vida animal, o Ubercão. O Ubercão, vamos entender como é que funciona esse serviço, Que eu tenho certeza que dá muito trabalho aí para as famílias, na hora de levar o cachorrinho para o veterinário. E aí, você de casa, como é que faz? Coloca no carro, com aquele coletinho ali certinho, conectado no cinto de segurança. Só que aí, por vezes, tem aquele risco. O carro que tem o banco de couro, a unha do cãozinho ali pode causar um estrago. Para quem tem o carro com um banco um pouquinho mais simples, com tecido, também, muitas vezes o pelo fica entranhado e aquela encrenca para limpar. Então, o Salomão vai contar um pouquinho sobre esse serviço que vem crescendo no nosso país, que é esse transporte de animais, E você, como é que faz para levar o doguinho aí pro veterinário? Conte pra gente nas redes sociais, espaço aberto para sua participação por aqui, para falar sobre diferentes assuntos, sobre o que acontece onde você está. Na telinha, o nosso 51997697129. Nas lives você também pode escrever pra gente, facebook.com/TV Cachoeira e no YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta sexta está no ar. Com o frio, se torna ainda mais importante o alerta para a prevenção às doenças respiratórias. Neste mês, tem novidade no calendário de imunização. Já está disponível, de graça, pelo SUS, a vacina Pneumo 20, um imunizante que entra na rede pública para ampliar a capacidade de proteção contra doenças como pneumonia e meningite. A Pneumo 20 já vinha sendo aplicada em clínicas particulares e é amplamente indicada pelos médicos, principalmente em crianças pequenas e grupos de risco. A Helena já recebeu 2 doses da Pneumo 20 na rede particular, aos 2 e aos 4 meses. Mas o reforço já vai ser no SUS quando ela completar 1 ano. O valor na clínica particular varia de R$ 400 a R$ 600. Eu acho que é um ganho maravilhoso para o SUS, uma vacina muito importante, que previne contra a pneumonia, contra otite, contra várias doenças bem significativas na infância e tem um custo bem elevado, Tive o privilégio de fazer 2 doses nela, no particular, mas agora essa vacina vai estar disponível para toda a população. Benefício para a pequena Milena, que recebeu a vacina atualizada já na primeira dose. A Pneumo 20 traz proteção contra 20 sorotipos da bactéria pneumococo, uma atualização da Pneumo 10.
Essa ampliação reduz as chances de desenvolvimento de pneumonia e meningite, que em casos mais graves podem levar a óbito, além de otite e outras infecções. Nos postos, a nova vacina vai ser usada junto com a anterior enquanto durarem os estoques. Na rotina, como a gente fala, para os bebês que não têm nenhuma patologia, ela está indicada então para a primeira dose aos 2 meses, depois a gente vai fazer a segunda dose aos 4 meses com a pneumo 10 e o reforço com 1 ano com a pneumo 20, tá? Caso a criança já tenha, por exemplo, já tenha mais de 2 meses, recebeu a primeira dose com a pneumo 10, então ela vai fazer a segunda com a 20 e depois o reforço com a 20. O imunizante é recomendado para crianças que estão iniciando ou estão no meio do esquema vacinal. Acima de 5 anos, ele é destinado apenas aos grupos especiais. Quem já teve, então, a vacinação em dia, que na rotina é 2 doses e o reforço de 1 ano a 4 anos, essa criança é considerada imunizada e ela não tem a indicação. Então, não é todo mundo que deve procurar a vacina. Não é todo idoso que tem indicação. O pessoal está fazendo um pouco de confusão, né? Então, acima de 5 anos é para grupos prioritários. Então, pessoas com cardiopatias, diabetes, pacientes oncológicos, pessoas que convivem com HIV. Então, é bom dar uma estudada antes ou procurar a unidade de saúde para ver se tem a indicação de receber. E a gente segue tratando deste tema. Em Cachoeira do Sul, a Pneumo 20 também é ofertada na rede pública. A gente acompanha agora as orientações da Coordenação de Imunizações. No nosso município, a gente já recebeu 2 remessas da vacina da Pneumo 20 e a gente já está aplicando. Todas as salas de vacinas do nosso município já receberam e elas têm à disposição as vacinas nas salas. Para o público de rotina, são as crianças. A primeira dose vai ser com 2 meses, com a dose de Pneumo 20, com 4 meses com Pneumo 10 e com 1 ano vai ser uma segunda dose da Pneumo 20 de reforço. A gente está em transição porque ainda existem doses disponíveis da vacina da Pneumo 10, tanto no nosso município, regional e a nível nacional. Então, num período que a gente tiver à disposição a Pneumo 10, a gente vai fazer esse esquema de transição, intercalando essas doses. A gente tem o público das pessoas que têm comorbidades, ou seja, doenças crônicas, diabéticos, cardiopatas, aquelas pessoas que têm problemas de asma grave ou moderada também podem. É só ir numa sala de vacina com pedido médico com CID e os documentos de comprovação, que podem ser receita dos medicamentos de uso contínuo, exames que tenham feito, que apresentaram alterações. E pessoas que já receberam vacina de Pneumo 23 há um tempo atrás, se já fizeram 2 doses, elas não podem mais receber a vacina Pneumo 20, elas são consideradas vacinadas. Mas se recebeu uma Pneumo 13, que eram os esquemas especiais, e uma Pneumo 23, por exemplo, pode fazer mais uma Pneumo 20. E aquelas pessoas que vai ser a primeira vez que vai fazer a vacina da Pneumo 20, é uma dose única. É importante até a gente aproveitar para esclarecer ou relembrar a nossa comunidade que hoje, exclusivamente em Cachoeira do Sul, as salas de vacinas estão fechadas nos postos de saúde por conta de um treinamento que está sendo realizado aqui no município. Mas, na segunda-feira, as salas de vacinas já voltam ao seu funcionamento normal. A decisão da mantenedora da Ubra de extinguir os cargos de coordenadores dos cursos presenciais em todas as unidades a partir do fim deste mês provocou surpresa e reação entre os estudantes. Em Cachoeira do Sul, ainda que a direção da universidade garanta a manutenção do suporte aos acadêmicos, eles protestam e manifestam preocupação com possíveis impactos no atendimento e acompanhamento dos alunos. Inúmeras coisas do TCC, os estágios obrigatórios, é um problemão. A gente não vai ter quem resolva nossos problemas, a IA não vai ligar para os nossos problemas. Ela vai fazer o que está escrito na lei, e se não tiver, não vão fazer. E a gente precisa de um coordenador em todos os cursos, na verdade. E aqui na Ubra nós só tínhamos 4 e eles tiraram, né? Resumidamente, como é que tu descreveria o papel de um coordenador de curso no dia a dia, na rotina de vocês? Ele lidera o curso, é a alma do curso, qualquer problema. Socorro, vamos chamar o coordenador. Ele libera, ele ajusta tudo, ele é o que organiza o curso, que prepara pra gente pro início dos semestres. Nós que estamos do centro acadêmico, qualquer coisa que a gente queira fazer de nova, a gente tem que falar com o coordenador, porque é ele que vai organizar. E o coordenador é essencial e não tem como uma IA suprir
o coordenador, porque é ele que tá aqui todos os dias, o dia inteiro, fazendo tudo por nós. Não tem como ser substituída, porque a nossa coordenadora nos conhece, sabe das nossas dificuldades, e eu acredito que não exista essa estrutura. A estrutura são os coordenadores, sabe? Então, eles desmancharam essa estrutura que a gente tinha. E eu não acho que eles vão conseguir dar conta disso, de um coordenador para todos os campos da UBRA. Não tem como. A fala da Luma resume o que representa para os acadêmicos de uma universidade a figura do coordenador de curso. Figura essa que está sendo extinta pela mantenedora da UBRA em todas as unidades até o final deste mês de julho. A medida, anunciada no último dia 2, foi surpresa para todos e repudiada pelos alunos de todas as unidades. Em Cachoeira do Sul, onde os 4 coordenadores dos cursos presenciais perderão suas funções, houve manifestação dos estudantes com cartazes e mensagens contra a medida. Além disso, eles estão tornando pública a decisão via imprensa e redes sociais, onde um abaixo-assinado está em andamento. A gente não tem, como eu falei, esse amparo da orientação, da coordenação do curso, né, que atualmente é com a doutora Letícia. Acredito que vai ficar bem difícil essa questão dos alunos, e o pior, para mim, é a questão de não terem nos perguntado se nós queríamos. Tendo nós contratado um serviço, né? Quando a gente entra na faculdade, a gente contrata um serviço. Ninguém nos questionou, eles focaram só na redução dos custos, que eu acredito sim que seja esse o principal motivo para essa mudança. E nessa redução de custo, eles também acabam reduzindo a qualidade dos serviços, né, que são prestados pela universidade. Eu acho que a gente tem que entrar em um consenso, mas não tentaram, eles simplesmente decidiram e vai ser isso, já informaram que eles não vão voltar atrás. É um descaso, com certeza. A mantenedora da UBRA ainda não repassou aos gestores dos campi todos os detalhes do novo modelo de gestão dos cursos presenciais. Mas, para a mudança de padrão no relacionamento com os estudantes, já há uma justificativa. Tem a ver com questão financeira, por exemplo, porque eles recebem algum subsídio ou tem alguma outra motivação? A motivação, ela, como nós já colocamos, é uma motivação realmente de padronização de processos, de melhoria de processos, de uma entrega mais rápida para as necessidades dos nossos alunos e também desta integração nacional entre os cursos, porque agora nós teremos uma coordenação nacional. A motivação, a mudança não se deu por motivos econômicos, e sim por motivos estratégicos de melhorias de processo que a mantenedora está desenvolvendo para a UBRA. Inclusive, Lena, além desses processos que estão sendo mudados e padronizados, nós temos todo um rol de sistemas novos, sistemas tecnológicos que estão sendo implantados e ainda serão implantados para este fortalecimento da eficiência operacional da universidade. Nós estamos com uma mudança do cargo, mas os nossos coordenadores permanecem conosco como professores em sala de aula, então não há rompimentos de contratos. A diretora garante que, mesmo sem a figura do coordenador de curso, será disponibilizada uma estrutura adequada de atendimento e apoio aos acadêmicos. Nós nos orgulhamos muito que eles estejam discordando e buscando o que acham melhor para o curso, mas os nossos acadêmicos, eles sim tinham como referência os coordenadores e não perderão esta referência, porque os nossos coordenadores, como já falado, permanecem na sala de aula e nós montamos aqui na unidade uma estrutura que tem direção, coordenação acadêmica, secretaria acadêmica, secretaria de coordenadores e central de atendimento
para atender os alunos nestas necessidades que são diárias, que são as necessidades mais afeitas às questões de matrícula, às questões de disciplinas, de rematrícula, de aconselhamentos. Então, nós já temos aqui na unidade toda uma estrutura para ampará-los. Então, esta decisão deve permanecer. Agora, os nossos próximos passos, Lena, é demonstrar aos nossos alunos que nós estamos com a estrutura já preparada e que eles continuarão, sim, sendo amparados em todas as suas necessidades dentro do nosso campus. A razão de uma universidade existir são os seus alunos e, principalmente aqui na UBRA Cachoeira do Sul, nós prezamos cada um dos nossos alunos. Por isso, sabemos que esta mudança está sendo difícil para todos, mas nós cuidaremos de cada um com o zelo que nós entendemos que todos os nossos alunos precisam ser cuidados. E agora nós vamos dar uma volta pelo mundo e conferir os destaques das notícias internacionais. O verão na Europa, que bate recordes de calor, e o incêndio de grandes proporções que matou quase 30 pessoas na China estão entre os destaques hoje no quadro Semana pelo Mundo. A Europa Ocidental viveu neste ano o mês de junho mais quente de sua história. O Observatório Climático da União Europeia revelou nesta quinta-feira, em seu relatório mensal, que a temperatura média na Europa Ocidental alcançou 20 graus em junho, mais de 3 graus acima da média do período de 1991 a 2020. Com isso, superou o recorde anterior para a região, estabelecido em junho de 2025. Nos últimos dias, vários países já haviam anunciado recordes. A Espanha registrou o primeiro semestre mais quente de sua história e a França teve seu mês de junho mais quente registrado. O velho continente enfrenta episódios de calor extremo cada vez mais frequentes e intensos. Nesta semana, passa por uma terceira onda de calor, depois daquela que quebrou todos os recordes em junho e da onda incomum registrada precocemente em maio. O risco de desabamento de um arranha-céu em construção levou ao fechamento de várias ruas e a evacuações de hotéis, escritórios e prédios residenciais em Manhattan nesta terça-feira, nos Estados Unidos. O edifício, de 38 andares, que abrigava a sede da farmacêutica Pfizer, está sendo remodelado para transformar os escritórios em moradias. De acordo com o Departamento de Bombeiros de Nova York, 2 colunas nos andares 21 e 22 do prédio haviam cedido. Até o momento, não há registro de feridos. Várias pessoas morreram em um incêndio impressionante em uma fábrica de calçados na China. O fogo começou por volta do meio-dia de quinta-feira na fábrica Huiteng, em Xinjiang, no sudeste do país. O Ministério da Gestão de Emergências informou que o incêndio estava sendo controlado, mas exigiu esforços máximos para extingui-lo completamente, localizar pessoas que ainda possam estar presas e atender os feridos. Em novembro, a China lançou uma campanha para reduzir os riscos de fogo em edifícios altos, após um grande incêndio que destruiu vários blocos residenciais em Hong Kong e deixou 168 mortos. E agora aqui no NT Sul tem o quadro Vida Animal com o veterinário Edson Salomão. Pois olha, os animais estão cada vez mais presentes na nossa vida e requerem também um grau maior de cuidado, de encaminhamento para o veterinário, para a vacinação, para que eles possam ter uma boa saúde. E na vida agitada, corrida das cidades, serviços para fazer esse transporte estão aumentando. E isso já existe aqui em Cachoeira do Sul, inclusive. É sobre isso que fala agora o veterinário Edson Salomão, um pouquinho sobre o Ubercão.
Um dos grandes problemas para os proprietários de animais é quando chega a hora de ter que fazer um transporte, levar eles para uma consulta, levar para um banho. Então isso aí muitas vezes se torna um problema. Ou porque as pessoas têm um carro muito novo, não querem colocar pelo no carro, ou porque o animal é muito grande também, animais de grande porte, que se torna um problema bastante grave, né? Porque a pessoa não sabe nem como conduzir, porque tem muitos animais que quase não saem de casa. Então, para transportar esses animais, nós temos em Cachoeira um serviço que está sendo conduzido muito bem pelo Gleison, que é proprietário do Pioneiro no Ubercão. Comecei, né, na área de pet shop, trabalhando no pet shop, durante 4 anos. E aí ali eu comecei a ver porque o pessoal procurava muito para levar para os outros lugares. Então a gente acabava, quando era clientes do pet shop, a gente acabava levando, ajudando o pessoal. E aí eu comecei a ver, né, em Cachoeira não tem isso daí, comecei a ter a ideia. Eu vou comprar um carro próprio que dê para adaptar para carregar os animais e vou ir para essa área aí. Eu sempre almejei ter o meu negócio próprio, né? Há quanto tempo tu trabalha com o Ubercão? Eu já estou trabalhando em Cachoeira do Sul, vai fazer 8 anos. Resolvi abrir, né, essa firma para ajudar o pessoal de Cachoeira aí que tinha dificuldade para carregar os seus animais para pet shops, veterinário. Eu brinco com o pessoal, né? Eu levo para onde precisar, até para praça, para passear, largo lá. Quando passeou bastante, quiser voltar para casa, eu busco e levo também. Então não tem um lugar específico, eu levo para onde precisar, inclusive para outras cidades, né? Às vezes o pessoal se muda, não tem como levar os bichinhos, né? Como no caminhão não pode levar, não é autorizado mais, né? Então o pessoal me liga, eu programo as viagens para o final de semana. Como eu tenho muito cliente na cidade durante o horário comercial, eu não consigo sair, mas aí para os finais de semana, feriado, eu programo a viagem com antecedência e levo também o pessoal para fora. O Gleison é um profissional que atende praticamente todas as clínicas veterinárias aqui de Cachoeira do Sul. Basta ligar para ele que ele consegue um horário e encaixa para transportar animais, inclusive os animais que vêm para castrações feitas pela prefeitura. Tem pessoas que ganham a castração e não têm condições de transportar. Então o Gleison, já que tem um preço bastante acessível, ele atende a todo mundo. Se a pessoa precisar, e esse detalhe de lidar com animais não é para qualquer um. A pessoa tem que ter um dom, tem que ter jeito, porque se tu for numa casa e for pegar, às vezes, um cachorrinho pequenininho, ele pode te morder. Então, o Gleison, já pela prática que ele teve nesse pet shop, ele já tem essa experiência e ele tem o dom de saber lidar com animais, às vezes até agressivo com os donos, e quando chega com o Gleison, é uma coisa que os animais sentem quando a pessoa está com medo. Há algum fato pitoresco nessa tua trajetória já que aconteceu contigo? Alguma coisa interessante que tu queira contar para os telespectadores? Alguma história? Teve um caso agora recente de uma moça pediu para buscar um cachorro que era muito manso e era só pegar e levar para casa dela, e até queria dar um banho no animalzinho antes, mas não conseguiu o horário. Então ela, não, então eu vou levar para casa, depois eu mando dar um banho. E aí eu cheguei lá para pegar o cachorro, era um cachorro de porte grande, mas ele não deixou nem eu chegar perto. Ele era manso com eles, mas com um estranho. Uma meia hora correndo, ninguém conseguia chegar perto do cachorro lá. Até que ele entrou num canto lá, eu consegui levar a caixa de transporte até ele, porque ele não deixava botar a mão e nem a corda, nunca botou nada no pescoço, então o bicho não era acostumado. E aí consegui a botar ele direto na caixa, num cantinho lá. Mas foi uma história, eram uns 3 ou 4 correndo atrás dele em volta lá e não conseguia chegar nem perto dele. Ensinar, né, a andar na guia, porque o cachorro, mesmo sendo brabo, se ele sabe andar na guia, a gente pega ele tranquilo, não precisa botar a mão nele, ele vai na guia, ele vai tranquilo. Agora, quando não conhece, principalmente bicho grande, é necessário ensinar pelo menos a andar com uma guia, né, para quando precisa sair. Pessoal, então vamos cada vez mais proteger a nossa fauna, proteger os nossos animais, e estamos aí para prestar um bom serviço
tanto nas clínicas veterinárias de Cachoeira, como que utilizam esse serviço do Ubercão, que serve a todas as clínicas de Cachoeira. Até a próxima. Feito. E aí na sua cidade tem também o Ubercão? Conte pra gente nas redes sociais. E olha, hoje é o último dia para os produtores rurais do Rio Grande do Sul realizarem a declaração anual de rebanho. Aqui em Cachoeira do Sul, cerca de 76% dos produtores já fizeram o procedimento, enquanto a média estadual chega a 84%. De acordo com a Inspetoria Veterinária, aproximadamente 500 produtores do município ainda precisam regularizar a situação antes do encerramento do prazo. A declaração é obrigatória e deve informar todos os animais existentes na propriedade, além de outros dados relacionados à atividade pecuária. A orientação é para que quem ainda não realizou o procedimento procure a Inspetoria Veterinária ou utilize os canais disponibilizados pela Secretaria da Agricultura para evitar pendências. Vamos ver recadinhos da nossa audiência? E você de casa, o que me conta? O que acontece onde você está, no seu bairro, na sua cidade? Tudo em paz por aí? Nosso WhatsApp sempre à sua disposição, 51997697129. Vamos ver aqui recadinhos que chegam. O Jones Martins: nunca a figura humana no ensino vai ser substituída pela IA. O Jones está comentando essa questão, não é, da Ubra aqui de Cachoeira do Sul, que a gente abordou em reportagem. Obrigado, Jones, pela tua participação. Recadinho aqui também do Christian da Silva. Vamos ouvir o Christian. E aí, meu amigo Daniel Nunes, aí do NT Sul. Eu e a minha mãe, Lígia, estamos ouvindo aqui o NT Sul, bem tranquilos, bem alegres. Manda um abraço para todos vocês aí e principalmente para a comentarista Lisiane Omerich, de todas as quintas-feiras, né? Uma hora, né? Escuto ela todas as quintas-feiras, tá bom? Um abração. Aqui é o Christian da Silva, do bairro São José, falando, tá bom? Um abração. Grande Christian, obrigado, meu amigo, pela participação. Um abraço para ti aí, para tua família também. É isso aí, a gente tem os nossos comentaristas ao longo da semana, né? Lisiane sempre com a gente aqui às quintas-feiras, como mencionou o Christian. Obrigado, meu amigo, pela participação. E você de casa, vá dando aí o seu recadinho. Daqui a pouquinho a gente fala também do canal do YouTube, do Facebook. Você que está escrevendo aí pra gente no chat do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente já traz os recados. Vá curtindo, compartilhando com seus amigos também. A seguir, o fenômeno climático El Niño está ganhando força e pode ficar entre os mais intensos já registrados. A previsão dos Estados Unidos aponta grande chance de o fenômeno atingir um nível muito forte entre outubro e dezembro. Promessa feita, problema mantido. No bairro Funcap, moradores enfrentam lama, dificuldades para sair de casa e cobram uma solução da prefeitura. A justificativa para o atraso nas melhorias seria a falta de brita para os trabalhos. Está definida a empresa que vai operar o transporte coletivo urbano de Cachoeira do Sul. A Expresso Presidente foi homologada pela prefeitura e tem prazo de até 60 dias para colocar os ônibus em circulação. Essas e outras informações em instantes aqui na telinha da TV Novo Tempo. Estamos de volta aqui na telinha da Novo Tempo com o Telejornal NT Sul desta sexta-feira, trocando informações com você de casa. Muito obrigado pela companhia. Vamos falar um pouquinho sobre o tempo? Vamos começar com imagens deste momento aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Já temos um certo predomínio de nuvens, embora o sol apareça, até a gente consegue ver aí um pouquinho do céu, né? O sol está aparecendo, em alguns momentos as nuvens predominam. Tem no radar alguma possibilidade de chuva e é sobre isso que fala a partir de agora a meteorologista Kátia Braga, que chega com as informações da previsão do tempo para esta sexta-feira e também para o fim de semana aqui para o estado do Rio Grande do Sul e especialmente para a cidade de Cachoeira do Sul. Olá, boa tarde a todos que nos prestigiam aqui no NT Sul. Programa Seu Dia comigo, meteorologista
Kátia Braga, uma manhã de instabilidade. Teve chuva na região? Aí na tua casa choveu? Aí na tua região choveu? A chuva foi fraca, em forma de garoa em alguns lugares. E a partir das próximas horas segue assim. Com essa instabilidade, o sol se aparecer em curtíssimo espaço de tempo. A partir da noite, tem chance de algumas rajadas de vento mais forte. Olha, o vento é mais forte à noite, mas durante aí a tarde, o vento não vai ser tão forte assim não. Algum balançar de folha de árvores. Vamos às temperaturas? Hoje pela manhã, a temperatura ficou ao redor dos 13 graus. À tarde, espera-se 18, temperatura bem agradável. E à noite, 14 graus. Eu te falei do vento hoje à noite e amanhã também tem vento. O vento pode soprar de uma maneira mais forte, em forma de rajadas. Tem chuva pela manhã, de forma fraca, garoa, mas eu nunca descarto uma pancada mais forte. Pode acontecer em Cachoeira do Sul e cidades da região. À tarde, a chuva deve cessar e fica o céu bastante encoberto. Mas garoa, quando o céu está encoberto, é muita umidade. Então uma garoazinha lá que outra deve acontecer, não se surpreenda. As temperaturas nesse sabadão ficam assim: 12 graus pela manhã e também à noite. À tarde, 18 é a temperatura. Muito parecido com a temperatura dessa sexta-feira. Olha, o domingão tem vento à tarde, também à noite, vento moderado, também com possibilidade de rajadas, e pode ter chuva, mas de uma maneira muito isolada, uma chuva lá, outra cá. Então vai ser mais um dia de instabilidade. Tivemos vários dias de sol, né? Por isso que eu digo, lava a roupa, porque eu sabia que vinha instabilidade. Então agora o agricultor fica tranquilo, tem uma chuvinha aí nesses dias. É pouca, mas tem. O domingo as temperaturas ficam nessa forma. 12 pela manhã, 17 à tarde, muito parecido com os outros dias. E o vento vai trazer aquela sensação de mais frio. Especialmente ali quando dá aquela rajada, quem tá na rua sente muito frio. Olha, a segunda-feira também vai ser de céu encoberto, temperatura de 8 a 13 graus. Uma segunda-feira de instabilidade também, e a temperatura vai caindo ao longo das horas da noite e madrugada. Deixa eu te contar um spoiler, terça-feira 6 graus pela manhã. Mas eu volto e te trago atualizações. A segunda-feira, para hoje e para os próximos dias no Rio Grande do Sul, vai ser assim: céu carrancudo, nublado a encoberto, tem vento mais no litoral do que nas outras regiões, mas teremos sim chuva com raios em muitas cidades. No extremo sul, tempestades. Eu te desejo excelente e abençoado dia. Saudações meteorológicas. O fenômeno climático El Niño ganhou força ao longo do último mês e é muito provável que esteja entre os maiores já registrados quando atingir seu pico entre outubro e dezembro. As informações são do Centro de Previsão Climática americano, divulgadas ontem. O fenômeno climático El Niño ganhou força ao longo do último mês e é muito provável que esteja entre os maiores já registrados quando atingir seu pico entre outubro e dezembro, segundo previsões divulgadas nesta quinta-feira. O El Niño aquece as temperaturas da superfície do mar no centro e no leste do Pacífico Equatorial, provocando mudanças globais nos padrões de vento, pressão atmosférica e precipitação. Em sua atualização mais recente, o Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos informou que há 81% de probabilidade de ocorrer um episódio muito forte de El Niño entre outubro e dezembro,
o que o colocaria entre os maiores eventos desse tipo desde o início dos registros, em 1950. A classificação muito forte corresponde a uma anomalia de 2 graus ou mais acima de um valor de referência do índice. O Centro de Previsão Climática também estimou em 97% a probabilidade de o fenômeno persistir até o início da primavera de 2027 no hemisfério norte, o outono no hemisfério sul. O El Niño costuma produzir efeitos indiretos em várias partes do mundo, incluindo condições mais secas na Austrália, invernos mais chuvosos no leste da África e no sul dos Estados Unidos, além de temperaturas globais mais elevadas em geral. Segundo o Centro de Previsão Climática, as temperaturas da superfície do mar estão atualmente 1,2 graus acima da média em uma área específica do Pacífico Equatorial. Somado às mudanças climáticas provocadas pela atividade humana, o episódio anterior de El Niño contribuiu para que 2023 fosse o segundo ano mais quente já registrado e para que 2024 alcançasse o recorde histórico. É por isso que todos precisam ficar atentos, né, com essa previsão de El Niño, um dos maiores já registrados, porque os seus efeitos também podem ser bastante fortes, né, em diferentes comunidades, como a gente viu aí na reportagem. Vamos dar uma passadinha agora pelas nossas lives. Está por aqui o Carlos Frederico Silveira, tá mandando boa tarde pra gente. Obrigado, Carlos, pela companhia com a gente aqui no canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O Isaac Santos, o Nazareno, o Claudiano, a Mariluce, meu abraço a todos vocês. Muito obrigado pela companhia e pelos recados aqui no chat do YouTube. Na nossa telinha, a Andréia Silva tá mandando o seu recado, falando sobre o conteúdo feito pelo Edson Salomão, no quadro Vida Animal, sobre o Ubercão. O Gleidson é um profissional nota 10, já precisei muito do Ubercão e fui muito bem atendida. Muito bom, obrigado, Andréia, pela participação. Quem mais? Tem um recadinho da Vilma Pereira Nunes, parabéns ao Gleidson, muito carinho e atenção com os animais. Para quem perdeu esse conteúdo, já está disponível também em nosso canal do YouTube, no Facebook, nas nossas diferentes plataformas, nas diferentes redes sociais. E o canal do YouTube está aqui, ó, na telinha, para você se inscrever e acompanhar tudo que a gente publica diariamente. E olha, quem acompanha o NT Sul diariamente sabe que muitas das nossas reportagens começam a partir de reclamações, de pedidos enviados pelos próprios telespectadores. Desta vez, a demanda vem do bairro Funcap, na zona norte de Cachoeira do Sul. Em dias de chuva, várias ruas e travessas ficam praticamente intransitáveis, dificultando a rotina dos moradores. Eles cobram uma solução do poder público. Segundo a comunidade, melhorias foram prometidas, mas nas últimas semanas nenhuma intervenção foi realizada. A situação das ruas e travessas de chão batido do bairro Funcap Preussler é uma reclamação antiga dos moradores. Com o tempo firme, o problema até passa despercebido, mas basta a chuva chegar para a realidade mudar completamente. A lama toma conta das vias, dificulta a passagem de veículos e torna o deslocamento de quem precisa sair de casa um verdadeiro desafio. No bairro fica a escola CIEP, por onde passam diariamente crianças e adolescentes. Em dias de chuva, o caminho até a escola se torna ainda mais complicado. A cobrança por melhorias ganhou força há cerca de um mês, quando telespectadores procuraram o NT Sul para pedir uma solução. Na ocasião, durante a exibição do telejornal, o secretário adjunto de Infraestrutura Urbana respondeu às reclamações e informou que o bairro receberia atenção. Quero mais uma vez fazer um apelo à Secretaria de Obras por conta das péssimas condições da Travessa do Capané, em frente à escola CIEP. Olha só a condição da rua, não é? É um barro só. E a gente traz então aqui a informação. O Funcap está sendo patrolado e recebendo brita em todas as ruas. Contamos com a compreensão dos moradores que após a chuva daremos início aos trabalhos de britagem. Todas as ruas do Funcap ficarão assim, conforme essa foto aqui que a gente tem, com brita e rolo após. Obrigado, Gilmar, pela tua participação. Então, tem aí a promessa da Secretaria de Infraestrutura Urbana de fazer essa manutenção após aí o período da chuva.
Nós fomos até o bairro e constatamos que até o momento nenhuma intervenção da prefeitura havia sido realizada nas ruas. Também não foi difícil encontrar moradores dispostos a relatar o transtorno que enfrentaram diariamente e a cobrar uma solução para o problema. Já faz umas quantas vezes que a gente reclama, eles passam a patrola, afundam, tiram o cascalho que tem, não botam outro e só fica o barro. Promessa de calçamento, a gente tinha feito até para pagar as pedras, e a mão de obra eles davam pedra. Até hoje não saiu nada. Em algum momento aqui a prefeitura já veio e deu uma promessa para vocês de melhorar isso aqui? Promessa de melhorar aqui, eu nunca conversei com eles. Há um do CIEP que saiu de fazer calçamento e coisa. Nós já fomos em prefeitos anteriores, tá? E ficou só em promessa também. A patrola passou mesmo, botou aquele lixo lá nos cantos lá, ó, passou, daí dá para vocês verem, ó. Oi, virou só barro, barro e barro. Sempre em dia de chuva é um caos aqui. Mas é triste para sair de casa, é triste. E a gente tem que levar a criança para o colégio, né? Então pega essa parte aqui, pega aquela outra parte ali para pegar até o asfalto, aí vai ali para cima, pega o asfalto aqui, pega a outra parte toda de terra ali também. Vão dentro d'água. Só dentro d'água, e a água soltando na gente e tudo. E além de todo o barro que atrapalha aqui a rotina dos moradores quando está chovendo, a patrola que cruza aqui no bairro Funcap transfere todo esse resíduo para esse canto, deixando a situação ainda mais complicada, principalmente em frente às residências. Para este casal que mantém um comércio no bairro, os dias de chuva também significam prejuízo. Com as ruas tomadas pelo barro, muitos clientes deixam de ir até o estabelecimento e preferem fazer compras em mercados maiores, onde o acesso é mais fácil e não há transtorno causado pelas más condições das vias. Como é que vocês se viram em dia chuvoso? É horrível. Ainda bem que tem a graminha em cima do pátio do vizinho aqui, a gente vai por cima. Me diz uma coisa, e a circulação quando é um dia chuvoso, por exemplo, como é que fica? Que é muito barro? Muito barro. Ali e já dá para ver os buracos que tem ali. Lá que não tem saída, as pessoas vão que para lá também, fica horrível. Coitado dos vizinhos lá também. Aí vem aqui comprar barro, mas aqui não dá, dia de chuva não dá para vir, porque aqui muito barro, não dá. Aí às vezes a gente fica sem vender porque os vizinhos vão mais longe do que estava no sujar aqui. Como justificativo, o secretário Rodrigo afirmou que o cronograma das intervenções sofreu atraso porque a empresa responsável pelo fornecimento de brita não conseguiu realizar as entregas dentro do prazo estipulado. Segundo ele, as condições climáticas instáveis dificultam o transporte do material e comprometem o andamento dos trabalhos da secretaria no período. Temos um corpo técnico pequeno, infelizmente. Temos poucas equipes de campo que podem executar o serviço. E sempre há demandas urgentes no município que se aproximam e nos fazem adiar alguns serviços. Porém, esse é tido como prioridade de fato. Nós pretendemos voltar o mais breve possível para o bairro para poder finalizar o trabalho iniciado. Foi dito, sim, que iríamos britar as ruas do bairro Funcap e vamos fazer. Outro fato também que é importante explicar é que a empresa que fornece britas para o município, do município lá, ela vem de Cerro Branco, para elas poderem produzir um insumo para nós, eles também precisam de bom tempo. Quando chove, a produção deles diminui ou nem consegue operar. Soma-se a isso o fato que nós não somos o único cliente da pedreira. Então teve um atraso de insumos e demanda alta demanda para a nossa secretaria. Enquanto isso, o nosso compromisso é continuar cobrando e vendo de perto os problemas dos bairros de Cachoeira do Sul. E vamos continuar acompanhando, né? Porque estamos no inverno, que tem aí a tendência de mais chuva pela frente, então o povo precisa correr para colocar a brita, para deixar tudo em ordem, para que os moradores não tenham que lidar com uma situação tão complicada quanto eles têm relatado e a gente tem mostrado aqui no NT Sul, né? E a agência FG Tassini tem oportunidade de emprego. São vagas para homens e mulheres na cidade de Candelária. E com um detalhe, não precisa morar na cidade. A Helena Caetano traz as informações. É isso mesmo, Daniel. Sextou com boas notícias para aquela pessoinha que está buscando uma colocação no mercado de trabalho. Estamos aqui na FG Tassini, que está com vagas para a cidade de Candelária,
para atuar na empresa Beira Rio. A gente vai conversar com o Vitor sobre essas oportunidades. Vitor, quantas vagas são? Para que colocação, para que função? São pelo menos 15 vagas, por causa que a empresa já fez uma seleção e tinha ficado esse déficit de 15 vagas. Se mais gente desistiu, esse número de vagas até aumenta. Quais são as funções? É para auxiliar de linha de produção na cidade de Candelária, para a empresa Beira Rio. Não precisa ter nenhum tipo de experiência, mas costureiras até entram na função de costureira e ganham um pouco a mais. Para homens e mulheres, não precisa ter experiência, é isso? Não precisa de experiência, ambos os sexos, não tem qualquer restrição de idade, exceto talvez os 18 anos para poder fazer a viagem por questões legais. Diariamente essas pessoas vão e vêm para Candelária, é isso? Eles já estão com alguns ônibus que fazem isso, já fazem mais ou menos uns 3, 4 anos. Então é bem tranquila a questão de rotina de trabalho. A pessoa que se habilita, que é selecionada para trabalhar na empresa, diariamente tem ônibus que vai de Cachoeira até Candelária e no final do expediente retorna para a cidade. O que é necessário, que tipo de documentação a pessoa tem que trazer até o Cine? Aqui no Cine tem que trazer qualquer documento que conste a foto e o número do CPF. Quando a pessoa pode fazer a inscrição? Pode fazer hoje até o fim do dia, nós funcionamos das 8 ao meio-dia e da 1 às 5, ou então segunda-feira, das 8 às 9, por causa que a entrevista vai ser realizada das 9 ao meio-dia. Mas pode também vir direto só na segunda-feira, não vai ter alteração. A pessoa que se inscrever antecipadamente não quer dizer que vai ter prioridade na segunda. Segunda-feira vai ser por ordem de chegada, não interessa se está inscrito ou não. Quem quiser se inscrever no dia pode se inscrever, não tem problema. Ok. Mais alguma informação, Vitor, sobre essa oportunidade que seja importante as pessoas ficarem sabendo? Não somente sobre essa oportunidade, mas sobre até o nosso funcionamento. Nós estamos sem a nossa página do Facebook por questões legais, então quem quiser o contato com a gente para fazer qualquer tipo de questionamento, a gente recomenda que entre em contato pelo WhatsApp ou telefone. O número é 51 98154 3532. Restrições em função de período eleitoral, né, Vitor? Perfeitamente. Temos restrições de qualquer tipo de publicação em Facebook, Instagram, qualquer tipo de página, porque isso é entendido como propaganda eleitoral. Ok. Obrigada pelas informações, Vitor. Você, então, que nos acompanha, busca uma oportunidade de emprego. FGTA Cine está oferecendo para atuar em Candelária. Vai e vem diariamente, tudo por conta da Beira Rio da empresa. Na segunda-feira, então, a partir das 9 horas, você pode vir até o Cine, faz a inscrição e também já participa da entrevista e a partir daí, quem sabe, já ter garantida a sua oportunidade de trabalho para começar um novo momento na sua vida. Daniel, eu volto contigo no estúdio. Muito obrigado, Lena, pelas informações. E o SEST Senat de Cachoeira do Sul está com inscrições abertas para 13 cursos de capacitação e desenvolvimento profissional. As aulas são online e direcionadas a quem integra a categoria de trabalhadores do transporte e também para outros profissionais. Quem trabalha no transporte precisa fazer um cadastro no SEST Senat para acessar as formações sem custo nenhum. Para o público em geral, cada formação tem um investimento, variando entre R$ 80 e R$ 160. Os cursos têm duração média de 4 horas, iniciando hoje, com a oferta de comunicação assertiva na liderança. O investimento para o público em geral é de R$ 100. Informações sobre inscrições podem ser obtidas pelo telefone 51 2317 0121 ou pelo WhatsApp, que está aparecendo na telinha, 61 2017 0073. A listagem com todos os cursos oferecidos está nos perfis da TV Cachoeira nas redes sociais. A empresa Expresso Presidente teve a sua habilitação homologada pela Prefeitura de Cachoeira do Sul para assumir emergencialmente o serviço de transporte coletivo urbano da cidade. O prazo máximo para o início da operação é de 60 dias. Em até 60 dias, a empresa Expresso Presidente estará operando o sistema de transporte coletivo urbano em Cachoeira do Sul. Depois da publicação no Diário Eletrônico do município da homologação da empresa na dispensa de licitação, publicação realizada na última quarta-feira, agora 2 prazos integram o processo: o da assinatura do contrato, de 15 dias, e o da preparação da empresa para o início da operação, que é de 45 dias. Como foi já publicado no Diário Oficial do município, a empresa foi aprovada, então está homologada para assinar o contrato com o município. A partir daí, a gente cientifica a operadora oficialmente
e ela, a partir dessa cientificação, ela tem 15 dias para a assinatura do contrato. A partir desses 15 dias, ela inicia a questão da preparação da operação, ou seja, aquisição de ônibus, se for necessário, né? Organização de toda a frota, a colocação e preparação dos layouts da apresentação desses ônibus, instalação de bilhetagem eletrônica, a contratação do pessoal da operação e a contratação também do espaço de garagem. Então, isso nós temos aí um tempo previsto de 45 dias até ela inicie oficialmente a operação dentro do município. Contando o prazo de homologação e cientificação até o início da operação, esse prazo máximo aí é 60 dias. Ficou a cargo da Prefeitura a estruturação da venda de passagens e a construção de um sistema de acompanhamento pelos usuários do serviço de transporte. Então, esse foi o critério que nós colocamos como exigência neste processo para que o município faça o controle de bilhetagem eletrônica e a venda de crédito. Por algumas experiências anteriores que nós tivemos com a operadora, para que a gente possa reduzir também os custos tarifários e a gente possa abrir um leque de experiências ou e mensurações do sistema para, então, a gente utilizar isso no sistema de licitação definitiva que deverá ocorrer agora no período deste contrato emergencial. Os usuários que possuem cartões e possuem crédito, fiquem muito tranquilo que a partir de então, né, ele vai ser gerido pela municipalidade e vai então continuar utilizando normalmente no sistema. Estamos aí preparando toda uma estrutura tecnológica de controle, né, com um centro de controle operacional que vai funcionar para a prefeitura. Nós vamos colocar aí depois à disposição dos órgãos de imprensa e da própria comunidade, que vai mostrar em tempo real onde está esse veículo, se está atrasado, adiantado, cumprindo horário. A população vai ter um aplicativo para poder acompanhar em tempo real o posicionamento dos veículos, poder fazer também a sua interação com esse centro de controle operacional, apresentando as suas sugestões, as suas reclamações e alguns fatos que possam ocorrer dentro do transporte coletivo ou relativo ao transporte coletivo, fazer também as suas recargas online e uma série de serviços que até então Cachoeira do Sul não tinha. A Expresso vai operar com 8 linhas na área urbana de Cachoeira do Sul. Linhas essas que eram operadas pela Transporte Nossa Senhora das Graças, que foi afastada do serviço em função da precariedade. As 8 linhas que estão ali elencadas são as linhas que são operadas hoje em Cachoeira do Sul. Nós simplesmente vamos resgatar essas linhas, colocando mais horários de atendimento, né, no dia a dia, nos dias úteis, nos sábados e ampliando aí também para o atendimento ao domingo para as comunidades e para os nossos bairros de Cachoeira. O modelo adotado pela Prefeitura de Cachoeira do Sul para a contratação emergencial da empresa prevê o pagamento integral do serviço, independentemente do faturamento decorrido do número de passageiros usuários de ônibus. É um contrato onde a operadora ela vai prestar um serviço, esse serviço vai ser aferido por quilômetro rodado, todo recolhimento financeiro será do município e a partir disso o município paga pelo serviço prestado. Se assemelha muito à questão do contrato com o recolhimento de lixo, né? Não faz uma comparação obviamente da importância, mas de serviço e de contrato. Então as pessoas, a população paga a taxa de recolhimento do lixo e a prefeitura contrata uma empresa para recolhimento, sem levar em consideração se esse dinheiro recolhido ele é suficiente para cobrir o serviço ou não. E aqui, obviamente, já digo que o dinheiro recolhido pela taxa de lixo não é suficiente para pagar o serviço. Então, a prefeitura, internamente, ela faz a sua contabilidade e paga o contrato, né, pelo serviço prestado a essa necessidade essencial da população. É esse mesmo modelo que nós vamos utilizar no serviço de transporte coletivo.
A homologação da empresa Expresso Presidente de Santa Catarina para a prestação do serviço de transporte coletivo urbano prevê o pagamento de R$ 7.686.759,53. O contrato tem duração de 1 ano e a empresa ofertará 18 veículos, 16 operando e 2 reservas. Bom, vamos acompanhar. As pessoas têm muitas perguntas, não é, sobre este tema, sobre linhas, inclusive, né, linhas que vão mais para o interior. A gente vai seguir acompanhando e buscando estas informações. A informação, então, deste momento é a homologação, né? A homologação desse sistema do transporte coletivo urbano aqui de Cachoeira do Sul. Vamos aqui para a telinha, recadinhos da audiência. Ricardo Luiz, Rua Tito Osório Torres, esquina com a Rua Ana Neri, bem ao lado da Escola Manuel Carvalho Portela. Um perigo, passam várias crianças todos os dias. Tá aqui então esse bueiro sem tampa, né? Importante que a Secretaria de Infraestrutura Urbana dê uma atenção, cubra, sinalize então aqui para não ter esse risco para a criançada, né? Ou para quem trafega, transita pelo local. Obrigado, Ricardo, pelo alerta importante que você faz. Quem mais? Mais recadinhos aqui, a Mara Machado. O Gleidson é um ótimo profissional, carrega meus bichinhos com muito carinho e responsabilidade há muitos anos. Super recomendo. A Mara também comentando a história do Ubercão, trazida pelo Edson Salomão, veterinário Edson Salomão, hoje no quadro Vida Animal. Obrigado, Mara, pela participação. Jânia Cardoso, hoje o parabéns vai para o nosso neto Martim. Está completando 9 anos com o carinho dos avós Walter e Jânia. Parabéns, felicidades e um abraço aí para toda a família. Muito obrigado aqui a quem interagiu, quem mandou seu recadinho, contou o que estava acontecendo, né? E o NT Sul é feito assim sempre a muitas mãos. Muito obrigado a você de casa pela participação. Muito obrigado a você de casa pela audiência. Fique com a Novo Tempo, o canal da Esperança. Nosso encontro marcado no domingo para a edição especial de fim de semana do NT Sul, ao meio-dia. E voltamos ao vivo na segunda-feira também, a partir de meio-dia. Bom fim de semana. Tchau!